e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia! E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Aleluia! Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória nesta noite. Venha, Senhor, falar com o teu povo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, esta passagem do Evangelho de São Lucas, escrita em fato ocorrido há quase 2000 anos, ou mais do que 2000 anos atrás, conhecida pelos irmãos que já ouviram ser pregada por inúmeros pregadores, mas Deus tem sempre uma unção nova na tua palavra. O maior problema desse texto é que vemos de que existia aqui duas multidões. Multidões que viviam sobre o mesmo céu, multidões que viviam sobre as mesmas circunstâncias terrenas, multidões que viviam sofrendo as mesmas paixões terrenas, multidões que sofriam as calamidades do mundo, multidões que percebiam tudo o que acontecia neste mundo, mas existia uma diferença. Uma que entrava, estava cheia de alegria, estava cheio de esperança, estava cheio de amor, estava com aquela intenção messiânica e porque estavam ali com Jesus Cristo. Mas a que saía, vinha triste, amargurada, sofrida, totalmente embriagada com a tristeza, porque ali eles tinham um referencial. Esse referencial que acompanhava aquela multidão que saía era amor. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente aquela multidão que saía triste, amargurada, sofrida, porque carregava ali um defunto e o referencial daquela multidão era a morte. Mas aquela que entrava, o referencial dela era a vida eterna. Por isso eles entravam alegres, por isso eles entravam felizes, porque estavam com Jesus. Isso, irmãos, no nosso dia a dia, que é uma mensagem completamente urbana, nós vivenciamos no nosso dia a dia essa multidão no
isso que nos faz viver com alegria e com amor durante o nosso dia. Mas existe problema de pessoas que até tinham esse referencial, mas não está conseguindo mais encontrar esse referencial, esse ponto de referência. Perdeu o ponto de referência que é Jesus Cristo. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas, orando, muitas das vezes pregando, mas não tem aquele ponto de referência mais em sua vida. Perdeu a essência do cristianismo autêntico, bíblico e religioso. Está na hora de mudar. Está na hora de nós vivenciarmos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Está na hora de nós rasgarmos as nossas vestes, dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, o meu ponto de referência é Tu, meu Deus. Isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. O íntimo, nós vivenciamos, nós contemplamos. Hoje à tarde eu estava conversando com o pastor José Carlos, ele estava mostrando a sua indignação com o mundo que está cada vez mais frio, congelado. Isso tem atingido muitas igrejas fora do Brasil e até mesmo dentro do Brasil. Crentes que brincam de ser crentes, que vão para a igreja como crentes, se arrumam para a escola dominical, vêm para a igreja e brincam de ser crentes, mas não conseguem mais olhar para aquele referencial que é Jesus Cristo. Chega, meus irmãos, Jesus está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Deus não quer que ficamos mais de ser crentes, mas quer que sejamos fiéis e verdadeiros conforme a palavra de Deus. Não adianta. Não adianta você ser um bom ofertante, contribuinte. Não adianta você ser um bom visitante, preenchendo os bancos da igreja, preenchendo aqui as cadeiras do público, preenchendo os bancos dos conjuntos, mas não está vivenciando mais aquela essência do poder do Espírito Santo de Deus no nosso dia a dia. Qual é a multidão que você faz parte? De qual multidão você faz parte? Daquela que foi com Jesus, alegre, satisfeita, sorrindo, ou estava seguindo aquela multidão que tinha o referencial à morte? Pastor, mas que palavra dura eu estou falando, meus irmãos. É Deus que está falando aqui. Eu sou o porta-voz da palavra de Deus. Portanto, se você está no meio da multidão errada, se você está vivenciando hoje um espírito de morte, morte espiritual, morte nos seus negócios, Jesus está aqui hoje para restaurar você, em nome de Jesus. Observa que Deus não gosta de tristeza. Jesus, quando contemplou aquela multidão triste, amargurada, sofrida, cheia de problemas, um ponto de referencial morte, ele chegou e ele disse: o que acontece com vocês? A Bíblia diz que todos pararam
Jesus, compadecendo-se daquela mulher, Jesus levantou aquele menino, Jesus entregou a sua mãe, e ali todo mundo foi cheio de alegria, porque Jesus operou milagres. A Bíblia diz que aonde Jesus estava, ali também estavam multidões. Calcula-se em média 30.000 pessoas por multidão, porque naquela época os homens saíam com suas esposas, os filhos, mas nem todos que seguiam Jesus tinham a essência do Espírito de segui-lo com o Espírito aberto. Não tinha o que a palavra diz, servir a Deus em espírito e em verdade. Muitos acompanhavam Jesus, porque Jesus dava pão, Jesus dava peixe, matava a fome da multidão. Muitos acompanhavam ali para ver Jesus fazer milagres. Muitos acompanhavam ali porque, em psicologia de multidão, quando as pessoas se juntam, outros se juntam para ver o que aquela multidão está vendo. E poucos estavam ali com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus. Poucos. Com isso, Jesus escreveu e disse que as aves do céu têm os seus ninhos, a raposa os seus covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Quando ele levantou e escreveu na areia, todo mundo tinha ido embora. Jesus olhou para os doze e disse: e vocês não querem ir? Ele não tenta segurar ninguém, porque não é por força, não é por violência, mas é pela vontade do Espírito. Pastor Galo costuma dizer na igreja de que o culto depende do crente. Você, quando sai de casa, qual o seu ponto de referência quando vem para a igreja? Qual o seu ponto de referência quando chega na igreja? É Deus? É Jesus? Ou é criticar? Ou é olhar, observar para sair falando depois? Qual é o seu ponto de referência? É Jesus? Ou não é? Qual é o seu ponto de referência? É o pastor? Para sair falando do pastor depois? Qual é o ponto de referência do verdadeiro adorador? É Jesus Cristo. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. O mundo está muito frio. Nós observamos, eu faço doutorado em Buenos Aires, na minha profissão, Ciências Políticas e Sociais, sou formado em Direito, sou advogado. E lá, o país está vivendo uma recessão que não sai dela mais. O próprio Brasil já emprestou milhões e milhões de dólares para tentar salvar a Argentina daquela recessão. Agora você sabe qual é o ponto de referência? Eu confesso aos irmãos que eu andei em Buenos Aires durante mais de 4 meses e não consegui enxergar uma igreja como esta naquele local. Eles não têm ponto de referência bíblico religioso.
estão já aceitando esse demônio entrar dentro da igreja. Com isso, vem o esfriamento, o congelamento da igreja. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, de que aqui não chegará, porque o sangue de Jesus nos lava e nos purifica desse todo pecado. Está repreendido em nome de Jesus. Meus irmãos, não quero tomar muito tempo. Quero dizer aos irmãos de que nós temos que ter um ponto de referência. E esse ponto de referência não pode se apagar em nossos corações. Não podemos deixar que isso se apague. Não podemos deixar que aquela condição espiritual que nós vivíamos outrora se apague. Não podemos deixar de que aquela condição que vivíamos outrora com Deus termine. Nós temos, irmãos, que vivenciar mais o poder do Espírito Santo de Deus na face da terra. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Todos nós em um ambiente de 60 anos. Pensa uma luva brilhante.